E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. E eu estou aqui para mais uma aula de biologia, tá? Continuando as nossas aulas sobre corpo humano. Então, nas aulas anteriores, a gente já viu o sistema digestório, a gente já viu o sistema respiratório, perdão. E a gente vai ver hoje um sistema que vai fazer a integração de todos esses sistemas. Então, a gente sabe que no corpo humano todos os sistemas trabalham de forma cooperativa. Todo mundo se coopera, todo mundo se ajuda. Beleza? Então, hoje a gente vai ver um sistema circulatório. No sistema circulatório, a principal função dele é o transporte de substâncias. Que substâncias podem ser essas? Podem ser os nutrientes adquiridos no sistema digestório. Então, lá na parte intestinal, na parte do intestino delgado, eu vou ter a absorção dos nutrientes oriundos da digestão. A partir daí, essa absorção, esses nutrientes caem na corrente sanguínea e são distribuídos ao longo do corpo. No caso do sistema respiratório, nós temos lá a troca de gases. Tá? Lá no pulmão, eu vou trocar oxigênio por gás carbônico. Entra o oxigênio, sai o gás carbônico. Então, o oxigênio é absorvido no pulmão e cai na corrente sanguínea, cai no sistema circulatório e é distribuído para todo o corpo. O CO2 produzido pelas células do corpo, pelos tecidos do corpo, são transportados, pelo sistema circulatório até o pulmão. E a partir daí sai do sistema circulatório, entra no alvéolo e daí segue todo aquele caminho que a gente viu na aula passada. Então, de um modo geral, o sistema circulatório tem função primordial de transportar substâncias, certo? E ele também faz essa integração com os outros sistemas. Tá ok? Então, falando de sistema circulatório, no ser humano, esse sistema circulatório ele é fechado, certo? Quando eu digo que ele é fechado, ele vai estar dentro de condutores. Esses condutores são os vasos sanguíneos. Então, quando eu tenho um sistema fechado, no caso do ser humano, eu digo que esse sistema é um sistema cardiovascular, certo? No sistema cardiovascular, eu tenho alguns componentes. Esses componentes do sistema cardiovascular são o coração, que é uma bomba. Essa bomba vai fazer a movimentação de um líquido, que esse líquido vai ser o sangue, dentro de condutores. Então, desses condutores são os vasos sanguíneos. Então, o sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. Tá ok? Nesse sistema circulatório fechado no homem, eu digo que o homem ele apresenta um sistema duplo, uma circulação dupla, melhor dizendo. Nessa circulação dupla, eu tenho dois sistemas, ou dois circuitos, ou duas circulações. Um sistema chamado de pulmonar, ou circuito pulmonar, ou circulação pulmonar, também chamada de pequena circulação. E eu tenho uma circulação sistêmica, um circuito sistêmico, ou também conhecido como grande circulação. Então, como é que funciona mais ou menos isso? Eu tenho partindo do coração. O sangue que está no coração parte para o pulmão, é oxigenado, volta para o coração. Então, esse caminho, coração, pulmão, é a pequena circulação. Do coração, ele parte para o corpo, e do corpo, do resto do corpo no caso, e volta para o coração. Essa eu chamo de grande circulação. Ok? Então a gente tem duas etapas na circulação: uma circulação pulmonar ou pequena circulação e uma circulação sistêmica, chamada de grande circulação. Então vamos agora partir para os componentes em si
desse sistema circulatório. O primeiro componente que a gente vai falar é o sangue. Esse sangue, ele é um tecido líquido, então a gente pode considerar o sangue como um tecido e ele é formado por dois componentes. O primeiro componente é o plasma, que é a parte líquida do sangue. Nessa parte líquida do sangue, eu tenho algumas coisas dissolvidas nessa parte líquida, e essa parte líquida é formada principalmente por água. Tá? Então a gente diz que é uma solução aquosa, que tem água. Nessa solução eu posso encontrar alguns sais minerais e outras substâncias diluídas, tá? Pequenas proteínas, açúcar e assim vai. Então, de forma geral, o plasma é a parte líquida do sangue. No sangue também temos uma parte que eu posso considerar como parte sólida, né? Mas eu não vou chamar de parte sólida, eu posso chamar de parte chamada aqui dos elementos figurados. Esses elementos figurados, eles são células, tá? Ou restos de célula. Dentro desses elementos figurados, nós temos as plaquetas, os leucócitos e as hemácias. Essas hemácias são chamadas também de eritrócitos ou também conhecidas como glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos têm a função principal de transportar gases. Quais são os gases? Oxigênio e gás carbônico. Eles transportam esses dois gases. Nós temos os leucócitos. Esses leucócitos são chamados de células brancas, porque não apresentam pigmentação. Tá? Os eritrócitos são chamados de célula vermelha porque tem um pigmento avermelhado nelas, tá? Justamente pela hemoglobina. No caso dos leucócitos, esses leucócitos são responsáveis pelo sistema imunológico, ou seja, das defesas do organismo. Então nós temos células brancas ou glóbulos brancos que vão auxiliar na defesa contra alguns agentes nocivos. E as plaquetas, elas estão associadas a um processo muito importante, que é a coagulação sanguínea. Então, toda vez que a gente tem um ferimento, esse ferimento vai desencadear uma reação que a gente chama de coagulação. Então, nessa região do ferimento vai se acumular uma série de proteínas que vão formar uma malhazinha, tipo uma rede, e essa rede vai ser impregnada por plaquetas. Então, essas proteínas formam a rede e as plaquetas fecham esse ferimento, secam e formam aquela famosa casquinha. Então, a casquinha nada mais é do que esse processo de fechamento do ferimento agindo. Depois que o ferimento fecha, existem alguns fatores que vão fazer as células crescerem e fechar o ferimento. Certo? Então, esses são os dois componentes do sangue. Beleza? Então, nós temos aqui, esse sangue, ele vai correr dentro de vasos sanguíneos. Então, nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, os capilares e as veias. As artérias, elas são vasos sanguíneos que saem do coração e elas transportam geralmente o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, com exceção das artérias pulmonares. Então, vamos ter um conceito bem legal de artéria. A artéria é todo aquele vaso sanguíneo que sai do coração. Então, isso é o conceito principal de artéria. Ele pode ou não carregar sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Vai depender de qual artéria a gente está falando. Tranquilo? E essas artérias, elas têm as paredes que formam essas artérias são grossas e musculosas. Por quê? Para sofrer uma pressão causada pelo batimento cardíaco, que eu vou falar mais na frente. Então, o batimento cardíaco faz com que o sangue pressione essas artérias e essas artérias têm que resistir a essa pressão. Beleza? O próximo vaso sanguíneo são as veias.
De forma mais didática, a veia é o vaso sanguíneo que leva sangue para o coração. Então ele vai terminar no coração. Então o sangue que vai para o coração vem por uma veia. E o sangue que sai do coração vai por uma artéria. A veia também ela é um pouco diferente da artéria. Ela é um pouco mais fina, ela é um pouco menos resistente porque ela não vai sofrer pressão. Porém, no seu interior ele é formado por válvulas. Essas válvulas vão impedir que o sangue retorne, que haja um refluxo sanguíneo. Então essas válvulas vão garantir que o sangue siga em uma única direção, em direção ao coração. Tá, ok? E essas artérias e essas veias também vão se ramificar e formar fiozinhos bem fininhos. Esses tubozinhos fininhos vão ser chamados de capilares. E esses capilares vão ser tão finos que substâncias conseguem atravessar. Então, nos tecidos, nos órgãos, eu tenho veias e artérias mais grossas que vão se ramificando e ficando cada vez mais finas e cada vez vão penetrar nos órgãos, irrigando os órgãos, levando e trazendo substâncias. Então, o próximo componente é o coração. Então, nosso coração ele está localizado na caixa torácica, numa região que a gente chama de mediastino. Então, esse mediastino nada mais é do que um espaço entre os pulmões e a coluna vertebral aqui atrás. Esse coração ele é uma bomba. Na verdade, são duas bombas unidas em uma só. Eu tenho uma bomba esquerda e uma bomba direita, o lado direito e o lado esquerdo do coração. Cada uma desses lados tem uma câmara que eu chamo de ventrículo, por onde o sangue vai entrar, uma câmara chamada de átrio, por onde o sangue vai entrar, tá? E uma câmara chamada ventrículo, por onde o sangue vai sair. Então, cada lado do coração tem um átrio e um ventrículo. Então, o lado esquerdo tem o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e o lado direito tem o átrio direito e o ventrículo direito. Certo? Então, nessa circulação, vamos falar um pouquinho da circulação, mais detalhadamente. Então, eu tenho artérias e vasos, coração e o sangue. Então, o sangue que vem do corpo, ou seja, quando está saindo, voltando para o coração, ele vai seguir capilares, vênulas e veia. Nós temos duas veias principais que levam o sangue para o coração. Essas veias são chamadas de veia cava. Quando o coração sai da veia cava, ele entra no átrio direito. Do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito. A partir daí, ele segue para os pulmões. É oxigenado, a troca gasosa, gás carbônico e oxigênio. E o sangue já vem rico em oxigênio. Volta para o coração para o lado esquerdo. Então, no lado esquerdo, ele passa para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, ele sai por uma artéria chamada de artéria aorta. E daí essa artéria aorta vai distribuir sangue para o resto do corpo. Certo? Então, tanto átrios como ventrículos são separados entre si por válvulas. E essas válvulas vão impedir que o sangue retorne, faça um refluxo sanguíneo, ocorra um refluxo sanguíneo. E o refluxo sanguíneo, ele é ruim. Ok? Tranquilo, meu povo? Então, eu falei que aqui esse coração fica batendo. Então, ele é uma bomba que fica bombeando o sangue. Ele alterna entre contração e relaxamento. Então, quando eu tenho contração, o sangue é expulso. Quando eu tenho relaxamento, o sangue entra no coração. Beleza? Então, existe o que a gente chama de ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, ele é composto por uma contração e um relaxamento. Tá? É o tum-tum do coração. Tum-tum.
tum-tum. Cada tum-tum a gente chama de ciclo cardíaco. Tranquilo? Então esse ciclo cardíaco vai funcionar assim. Uma pessoa normal em repouso tem de 60 a 100 ciclos por minuto. Em questão, quando a gente está se movimentando ou fazendo exercício físico, isso aí vai aumentar justamente pelas necessidades de oxigênio nos nossos músculos. Beleza? Então toda vez que o coração bater, ele vai gerar uma pressão. Ele vai gerar uma pressão na artéria. Então aí vem aquela famosa medição da pressão arterial. Então a artéria calibrosa, ela é mais forte, ela aguenta a pressão. Então o médico vai medir essa pressão e ele vai utilizar um aparelhinho chamado de esfigmomanômetro. Esse esfigmomanômetro é aquele aparelhinho que a gente coloca no braço e ele vai medir a pressão. E ele mede a pressão em dois momentos. Um momento que a gente chama de pressão sistólica, é a pressão quando o coração ele contrai, ele é a pressão maior, e ele vai medir também uma pressão diastólica. Quando eu falo na pressão diastólica, eu tenho uma pressão no momento em que o coração está relaxando. Então a pressão sistólica e a pressão diastólica é o máximo e o mínimo. Então toda vez, não sei se vocês já foram ao hospital, quando foram medir sua pressão, o médico diz, sua pressão está 12/8, está 14/7. Na verdade, ele está dizendo que a pressão ela tem de 120 milímetros de Hg a 80 milímetros de Hg. Esse 120 é a pressão sistólica, é a pressão máxima, e esse 80 é a pressão mínima. O 12 é a pressão máxima e o 8 é a pressão mínima. Tá, minha gente? Então, eu vou dar uma paradinha por aqui para não ficar muito longo. E nas próximas aulas a gente vai ver ainda os grupos sanguíneos e o sistema de defesa do corpo. Espero que todos tenham gostado. Bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beleza? Um abraço e tchau, tchau!